Boa noite, a paz do Senhor. Hoje, como diz a nossa amiga pastora Eliette, quem conheceu a pastora Eliette? Já viu ela falando assim que o cabelo da mulher é a prova de que a gente não controla todas as coisas? Hoje tem um tufo aqui e a gente liga para essas coisas, né? Mas está tudo bem. Romanos 12, vamos começar sem demora. Glória a Deus. Eu queria começar falando que, na minha opinião, não teria um tema melhor para terminar o ano do que esse. Meu Deus, esse foi certeiro mesmo. Romanos 12, inconformados, eu vou começar do versículo 1 ao invés do versículo 2, Gabriel, por gentileza. Romanos 12, o apóstolo Paulo começa assim, o capítulo 12. Portanto, porque já tiveram 11 capítulos antes, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Essa verdade é a coluna vertebral da vida cristã. E as campanhas aqui da nossa igreja, elas não são barganhas com Deus, até porque isso não existe. Mas as campanhas da nossa igreja é uma grande oportunidade da gente explorar doutrinas bíblicas, verdades bíblicas, para colocar a nossa fé em ação. A nossa igreja valoriza muito o estudo bíblico, tanto que todo ano, uma das metas para todos nós é ler a Bíblia inteira. Então, quando você conhece a Bíblia, você sabe que tudo é pela graça de Deus. Não tem nada que a gente possa fazer. Diferente de outras religiões, porque muita religião, como é que funciona? A gente tem que fazer alguma coisa para que a divindade faça algo por nós, a divindade. Mas o cristianismo não. Sem a gente merecer, Deus já fez tudo por nós. Tudo é pela graça. Ele já morreu, Ele já nos perdoou, Ele já enviou o Espírito Santo que habita em nós. Não é não? Então, inconformados é o ponto central da caminhada cristã, porque não existe vida cristã sem transformação. A gente não pode dizer que conhece a Deus e não desfrutar de uma vida de paz. Lembra que até os demônios creem que Deus existe. Não é assim? Você vir na igreja toda semana e chamar Deus de Senhor, também não quer dizer que a gente está indo para o paraíso. Porque o próprio Senhor Jesus diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão os reinos dos céus. A gente pode até conhecer as escrituras de Gênesis e Apocalipse. Como é que Satanás tentou Jesus? Com a palavra. O próprio Satanás conhece a Bíblia inteira. A gente, o que mostra, o que testifica que a gente é cristão de verdade, é quando a gente mostra fruto de arrependimento. É isso que mostra que a nossa mente converteu. Quando a gente mostra os frutos da nossa conversão. Se a gente vive como padrão do mundo, se a gente vive de acordo com o que a cultura fala, de acordo com o que as pessoas esperam que a gente faça, a gente não está desfrutando de uma vida com Cristo. Eu sempre falo, que eu oro, eu fui a primeira da minha família a converter, e eu oro para que ninguém desça a sepultura sem ser salvo. Mas principalmente que eles possam converter antes disso, para desfrutar uma vida com Jesus. Amém? E quando a gente fala de desfrutar uma vida com Jesus, a gente não está falando de abundância financeira. A gente não está falando nem mesmo de carreira profissional, Mari. Quando a gente fala de desfrutar uma vida com Jesus, é ter a paz
que excede todo entendimento. É ter domínio próprio que nos impede de fazer idiotice. Que se não fosse Jesus, a gente faria mais ainda do que a gente já faz. Desfrutar uma vida com Cristo, vida em abundância na terra, é ter uma alegria que não depende das circunstâncias. É ter uma alegria de viver, de saber que o meu Redentor vive. Eu não estou falando que a gente não vai ficar triste, que a gente não vai ficar bravo, nervoso, angustiado, frustrado. Mas apesar disso, a gente tem a alegria. Nos dias mais difíceis, a gente pode dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Além disso tudo, da paz que excede todo entendimento, do domínio próprio, da alegria. A caminhada cristã, a vida com Cristo, permite que a gente ame ao próximo, independente de quem ele seja. Porque eu vou te falar, quando a gente pensa assim, amar ao próximo, é tão fácil amar a pastora Suzana. Fácil. É ou não é? Quem já comeu as coisas que ela faz? Quem já recebeu uma massagem nas costas? Quem já recebeu uma ligação dela quando você não está bem? Mas e quando o próximo é uma pessoa totalmente diferente de você? E quando o próximo é de uma cultura, Sandra, completamente diferente? E quando o próximo não é nem cristão? E quando o próximo é um homossexual? Amar o próximo. Isso é ser cristão. Independente se você gosta do que ele faz ou não gosta do que ele faz. Amém? Se você vive ansioso, nervoso, ansioso, o pastor aqui já orou por você. Você deve se perguntar, meu Deus, eu vivo ansioso, cadê a paz? Existe uma promessa de paz. Se você é muito orgulhoso, e o orgulho é uma coisa evidente em você, você deve, Jesus, isso não está certo, maior é o que serve. O Senhor é o servo de todos, o Senhor nos ensina princípio de corpo. Se você acha que você é o centro de tudo, também não tem alguma coisa fora. Se você acha que você consegue se resolver, que a vida cristã é uma vida de autoajuda, está errado. E se você vive com medo, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. A vida cristã é então uma caminhada onde Jesus nos guia por um caminho de transformação. E o Espírito Santo é especialista em nos consolar, ele é o consolador, enquanto ele nos confronta. Não é só consolo, é confronto diário. Jesus nos convence dos nossos erros e nos dá força para reconhecer. Ele nos ajuda a olhar para nós mesmos na luz dele e falar, meu Deus, eu preciso mudar isso. E ele muda o nosso caráter. Todos os dias. Todos os dias. A palavra de Deus diz em Provérbios 4:18 que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que vai clareando, vai brilhando até ser dia perfeito. Em Efésios, então, se você quer um Novo Testamento, a gente vai crescendo até que a gente atinja a plenitude de Cristo. A vida cristã não é sobre o dia que a gente converteu. Ser cristão, ser seguidor de Cristo, não é um evento único. Não é sobre o dia que eu e você reconhecemos que Jesus é o único caminho. Não é nem sobre o dia que nós batizamos. É uma caminhada constante que termina no céu. Em nome de Jesus, vai terminar no céu. A vida cristã, gente, não é um evento, assim como o casamento, pastora Tamara e pastor Morgan, os líderes do casais. Casamento, gente, o casamento é sobre o dia da cerimônia do casamento. Ok, fui lá na igreja, troquei aliança, fiz o bolo, dancei, acabou o casamento.
Quem é casado aqui, é isso? Quem não é casado, a notícia é a seguinte. Não é isso, não. Casamento é comprometimento diário. Casamento sem comprometimento diário não é casamento. Vida cristã sem comprometimento diário não é vida cristã. Você está se enganando e sendo enganado. Comprometimento diário. E no casamento, homens e mulheres, nós somos tão diferentes, né? E muitas mulheres têm necessidade, Rogério, de falar. Quem já percebeu? É novidade para você? Muitas mulheres têm necessidade de falar, e eu sou uma delas, né? E aí, porque eu, por exemplo, quando eu falo, o pastor Suzano está olhando, meu marido está ali. Quando eu falo, eu penso. Mas aí o Vinícius já sabe que quando eu vou falar com ele, não significa que eu quero ajuda. Não significa que eu quero ajuda. Homens, se tem alguma coisa para você anotar sobre casamento, fica a dica. Quando a sua esposa começa a falar, não tenta consertar ela, porque o homem, na hora que a esposa já começa a falar, o homem já acha que tem que consertar. Mas se você fazer, agora a gente já vai fazer 15 anos de casado, né, amor? Dia 9 de dezembro agora, glória a Deus. Ele já sabe. Aí ele olha para mim assim e fala assim, você tá falando aí, mas não é para eu falar nada, né? Ele, make sure. Eu falei, não é para você falar nada. Ele, então, continua, amor. Fala. E ele sabe que ali eu vou ficar mais 3 minutos ou 30 minutos, depende das circunstâncias, falando. Mas ele está comprometido comigo. Ele sabe que é assim. Quando a gente assiste filme junto, a gente adora assistir filme junto, é uma coisa que a gente sempre gostou, né, amor? E eu falo assim para ele, você não quer um cobertor? Ele, não, amor, tô com calor, porque lá em casa é assim, né? Eu tô embrulhada. Você não vai ligar o aquecedor? Não, já tá no 70. Amor, pega um cobertor. Ele, Marcela, eu não estou com frio, mas eu quero dar o cobertor para ele, porque eu quero que ele fique confortável, igual eu. Aí, com 15 anos de casado, ele aceita o cobertor. E a gente não fica brigando mais por causa disso. Isso é casamento. É ou não é? Quem que é casado? Alguém que é assim? É assim, pessoal. A mulher quer o cobertor, o homem não quer o cobertor, mas a gente quer que ele cubra. Poxa vida. O casamento, então, o evento casamento, irmã Lourdes, estabelece um novo estilo de vida. É isso que é o evento do casamento. O evento da nossa conversão não é a nossa caminhada cristã. O evento da nossa conversão, Marcela, estabelece ali um novo estilo de vida. Assim como a mulher casada não vive como uma mulher solteira, assim como um homem casado não vive como um homem casado, uma pessoa que se diz cristã não deve se comportar como uma pessoa que não é cristã. Mas é isso que acontece hoje muitas vezes. E Filipenses, pulei uma parte, porque a gente deve andar na vida cristã como Deus quer que a gente ande, não como a gente quer. E isso, às vezes, as pessoas falam no mundo, mentiras do mundo, que é a nossa mensagem, que a gente não deve se conformar, não deve acreditar. Ah, então você está falando que a vida tem que andar igual crente, chato, boring. Mentira. Satanás é mentiroso. Ser crente não é ser chato. A própria palavra de Deus em Filipenses fala, alegrai-vos. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. Se você está levando uma vida de crente que não é alegre, examina seu coração. Porque a palavra de Deus é alegre-se. Amém? Então a nossa conversão só fala daqui para frente, irmão Lau, é um novo estilo de vida. E às vezes a nossa vida é tão corrida que a gente nem para, Raquel, para pensar na coisa tão clara que está na nossa frente. Em João 1,12, fala que Deus nos deu o direito, em algumas versões fala o poder, de sermos filhos de Deus. Filho. Agora, me fala uma coisa. Filho parece com o pai. Filho parece com o pai. Lá em casa é assim, quando o Beni faz uma coisa bacana, eu falo, meu filho. Aí quando o Cristiano não dorme, seu filho não me deixou dormir.
É assim, na sua casa também é assim. Filhos parecem os pais. É ou não é? O Beni, gente, ele não come nada de copo de alguém. Ele pode estar morrendo de sede. Lava. Eu não ensinei isso para ele. Colher pode ser um bolo de brigadeiro. Lava. Ele não come, né? Eu também sou assim, eu não ensinei isso para ele. Mas os filhos se parecem com os pais. Então, se a gente é filho de Deus, a gente tem que se parecer com Deus. Não é isso? Mas nem sempre é assim. E isso não acontece de forma... Converti. Estamos santos agora. Todo mundo voando de asa. Glória a Deus. Jamais. Não é assim. Meu Deus, tem dia que é só a glória, só a graça, né, amor? De Deus na nossa vida. Isso é algo que a gente deve buscar. Agora a palavra de Deus aqui está falando que a gente deve buscar com a nossa inteligência, com a nossa mente, com o nosso intelecto, com o nosso entendimento. Que a gente deve prestar o culto racional a Deus. E transformar o nosso pensamento. Para a gente ser cristão, a gente pensa e age. E às vezes Satanás vai falar assim para você: nem adianta ler a Bíblia. Você vê aquele povo todo falando lá na igreja, parece fácil. Na hora que você vai ler, você não entende nada. Na hora que você vai ler, parece que você está lendo grego, você não sabe nem aplicar na sua vida. Mentira, Satanás é mentiroso. A nossa Bíblia, a sua Bíblia está em que língua? Grego ainda? Português do Brasil, não é nem português de Portugal. É português brasileiro. Então, vamos caminhar um pouquinho, brevemente. Então tá, como que a gente é transformado? Como aí que a gente traduz esse versículo, não conforme com as coisas do mundo, mas renove a sua mente em Cristo Jesus? Como? Na vida real. Porque tudo na Bíblia é vida real, né, gente? Teve um encontro de mulheres há um verão, foi na casa da pastora Suzana. Teve piscina, não sei se você foi. Você não foi, não? Ninguém que foi? Só eu. Você, Sandra, foi, isso. Teve lá um encontro e aí eu tinha que levar um bolo, tal. Fiquei na função do bolo, meus meninos em casa. E eu fiz um bolo formigueiro que a Lourdes gentilmente nomeou, deu o nome para ele de formiga atômica, porque na hora que eu virei ele desmoronou. E aí, aquele caos. Tinha que chegar mais cedo na casa da pastora. E eu sei que o Vinícius não estava lá para me ajudando nesse dia. E aqueles meninos lá. Saí para a casa da pastora Suzana, cheguei mais cedo. Gente, cheguei em casa tarde já esse dia. Essa água aqui é difícil de abrir, né? Vai dar certo. Só um minutinho. Cheguei na casa da pastora Suzana. E faz salada, e faz aquilo. Cortei as melancias lá todas tortas, tal. Ficamos lá, foi uma benção. Na hora que eu cheguei lá em casa, gente, a minha cozinha. Eu fiquei com vergonha de mostrar a foto aqui. Mas parecia que tinha passado um vendaval. O Vinícius saiu com os meninos, tinha pedaço de pizza, tinha... Meu Deus, eu fiquei tão nervosa. E meu olho encheu de lágrima na hora. Eu falei assim, eu não acredito que o Vinícius fez isso. Ele sabia que eu estava servindo o Senhor. Acredito. Fiquei com muita raiva. Eu já ia pegar meu celular e falar que ele não tinha chegado com as crianças ainda, porque ele é esse tipo de marido que sai com as crianças para a gente poder servir. Isso é uma bênção, amor. Eu ia pegar o telefone e ligar para ele. E acabar com ele. Eu não acredito, Robson. Eu ia falar assim para ele. Estava com muita raiva. Mas aí, eu lembrei na hora. É melhor morar no telhado do que ter uma esposa briguenta. Falei, misericórdia. Na cara, sim, Jeová. É melhor, pastora Gláucia, viver em cima do telhado que com a esposa briguenta. Aí eu me acalmei, né? Falei, também não quero que ele more no telhado. Também não quero ser esposa briguenta. E lógico que eu lembrei da mulher virtuosa, quem achará. Aí eu pensei, meu marido achou? Sou eu. Se ela pode, eu também posso. Gente, porque aquela mulher existiu, tá? Não sei se ela existe hoje. Eu estou tentando. Mas aquela mulher existiu. Aí eu lembrei dela. Eu falei assim, se ela dá conta, me senti desafiada. São 9h da noite, mas vamos lá. Gente, aqui na hora que meu marido chegou, a cozinha estava um brinco. Eu estava linda na cama, dormindo. Não reclamei, não falei nada. Boa noite, amor, te amo.
Jesus! Gente, antes de eu converter, eu não era assim, não. Isso é o Espírito Santo. E isso é a gente ser transformado. Isso é fruto de transformação. Não é só falar, pregar, ir no encontro de mulher, se na minha casa eu não estou tentando fazer isso. Aí é todo dia que eu consigo? Não, tem dia que eu ligo. E aí ele me responde, e aí vai dando certo. Jesus depois vem e ele me pede perdão. Esses dias eu que fiz uma fuzuê lá em casa. Aí ele veio pedir perdão, olhou pra mim assim, você não vai me pedir perdão não, amor? Não, daqui a pouco. Aí depois eu pedi, não pedi? Uhum. Mais ou menos. Então, ó, gente, isso é aplicar a palavra de Deus. É difícil? É, porque a gente tem que morrer pra gente mesmo. Porque quando a gente fala, pega a sua cruz, a gente canta. Pô, né? A gente canta, eu não sou cantora não, mandei um vídeo pro Elber aí, por louvor. Mas a gente canta tanta coisa. A gente fala tanta coisa na hora do culto. Aquele que quer vir após mim, pega a tua cruz, morra para você e me siga. É isso. A minha vontade era ligar para ele, mas não. Quando os meus pais vieram do Brasil, que eu tive o Beni, meu primeiro filho, o meu pai e minha mãe estavam aqui, cheios de disposição para me ajudar, e eles estavam dando um palpite. Na hora eu pensei, mas que tanto de palpite? E eles veio lá do Brasil para me ajudar, né? E eles falando assim, eu não lembro o que é que eles estavam me falando para fazer com o Benício lá. E eu não queria seguir a opinião deles, porque alguém falava para fazer de outro jeito. Aí eu respirei, eu lembro direitinho que eu estava na pia, eu morava lá em Medford ainda. E eu lembrei de Provérbios 1:8, que fala assim, ouça, meu filho, a instrução de seu pai. Raquel lembra disso. Não despreze o ensino da sua mãe. Isso está em Provérbios. E eu lembrei disso na hora. Aí eu falei assim para os meus pais, olha, eu não quero fazer o que vocês estão falando. Mas porque a Bíblia fala que eu tenho que escutar vocês, eu vou fazer. Mas eu não quero. Fiz. Você está entendendo? Você tem que fazer sem vontade. Porque é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Sabe por quê, gente? Não tem nenhuma ideia sua que vai ser melhor do que a de Deus. Não tem nada que a gente possa pensar em fazer que é melhor do que a vontade de Deus. E sabe qual que é o fruto disso? Meu pai e minha mãe converteram. Gente, eles converteram, eles são salvos, eles estão indo para o céu, eles não estão indo para o inferno. Vocês têm noção? E isso é fruto nosso. Quando a gente converte naquele dia lá, talvez pode ser que eles nem deram importância, mas é a semente da palavra de Deus sendo plantada. E sabe onde eles converteram? Aqui, ó. Aceitaram o Senhor Jesus aqui. Estava lá em cima traduzindo, eu traduzindo. Alguém ficou sem um pedacinho da pregação aí, porque eu estava traduzindo e vendo meus pais aceitando Jesus, eu não conseguia traduzir, mas é isso. Esse é o fruto, gente, quando a gente obedece. A gente precisa entender que o negue-se a si mesmo, que ser inconformado com as coisas do mundo é ser inconformado com nós mesmos, porque a gente está no mundo e a gente é caído demais. No começo do ano eu tive que fazer um trabalho e esse trabalho desafiava a gente, chamava One Big Thing. Uma coisa que você vai focar para você mudar, para você chegar no objetivo que você quer. E aí a professora falou assim, olha, então você vai ter que perguntar para alguém muito próximo de você, o que ele acha que é a sua grande coisa que você tem que mudar. E a gente não quer ouvir isso não, brasileiro principalmente. A gente acha que tudo é pessoal. Aí eu fui lá, anotei umas coisas lá que eu achava que eu tinha que melhorar, tal, separei uns 3, 4 tópicos, né? Cheguei para o meu marido, meu grande amigo, o Tu, falei, amor, tem um trabalho aqui da faculdade e a professora pediu para alguém que me conhece bem me ajudar aqui a ver o que eu preciso mudar. A gente precisa ter amigos assim. E não é só o marido não, a gente precisa ter pelo menos uns 3 ou 4 assim. Que vai falar para você os seus pontos cegos, porque todos nós temos pontos cegos. A gente precisa disso.
Amigos espirituais. De verdade. Se você não tem, eu oro para que você tenha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o melhor amigo de você seja a mesma pessoa, Jesus. Mas aí eu cheguei para o Vinícius, você lembra disso? Aí eu falava, aqui, eu estou entre esses dois aqui mais. Ele virou e falou assim, então, eu acho que você tem que trabalhar nesse aqui, ó. Escutar mais a opinião dos outros. Eu falei, não acho não, obrigada, tchau. Ele falou, você escutou o que eu acabei de falar? Você precisa escutar mais a opinião dos outros. Não, eu escutei, mas eu não concordo. Vou fazer esse outro. Não, mas eu fiz o que ele me falou. Eu escutei ele. Gente, se fosse antes de eu converter, 2 vestidos, preto e branco. Qual que você quer? O preto, mas eu vou com branco. Gente, sabe aquele papo do mundo assim, ninguém muda, impossível mudar. Mentira, a gente muda sim. E a gente muda porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que a gente seja transformado para transformar outras vidas. E a gente não tem que sentir, não, eu não estou sentindo de perdoar a minha filha, 70 vezes 7 só, vezes que você tem que perdoar. Só isso, só esse tanto. E sabe, às vezes a gente acha assim, nossa, mas Deus, né, só proíbe. Só proíbe porque a gente só quer fazer coisa errada. Quem que tem filho? Quanto você tem filho? A maioria de vocês tem filho. Se você tem um filho e seu filho quer brincar na neve, sem casaco, sem gorro e sem luva, você vai deixar? Mas é divertido, mas é legal. Mas os outros amigos estão lá fora. Você não vai deixar porque ele vai ficar doente. Você é mãe dele, você já sabe o que vai dar aquilo. Você não deixa o seu filho brincar na neve num dia frio, sem luva, sem gorro e sem casaco, porque você quer mandar nele? Não. Deus é a mesma coisa. Quando Ele fala para a gente não fazer certas coisas, é porque Ele não quer que a gente fique doente da alma. E até do corpo. Ele é o nosso Pai. Não é só porque, mas Deus é muito chato para fazer nada. Para com isso, é mentira. Satanás é mentiroso. Você é aprisionado quando você vive no pecado. O pecado é que te põe algema. Em Cristo nós somos livres. Isso é tão verdade que é mais fácil uma pessoa sair da igreja do que entrar. Porque para sair, meu filho, você é livre. Para faltar o culto, você é livre, mas para você vir aqui, misericórdia. É demônio no quilo. Satanás não está brincando não, gente. Os tempos são maus. Os tempos são maus. Negue a si mesmo. A maioria dos nossos pecados, eu já estou terminando, é na nossa mente. Às vezes você vai escutar assim, masturbação, pornografia, todo mundo faz. Nada a ver. E hoje em dia a gente está um perigo, porque antigamente, quem é da minha idade, vai lembrar que tinha banca de revista. Aí a pessoa, para comprar uma Playboy, tinha que ir lá na banca de revista, falar, uma Playboy, por favor. O quê? Uma Playboy, por favor. Uma Playboy, por favor. Era uma vergonha que a pessoa passava. E ela colocava aquilo assim e saía. Hoje em dia, é assim? Está no celular. Isso é muito sério. Não está tudo bem. Não é ok fazer fantasias na sua mente. A maioria dos nossos pecados estão na nossa mente. Procura ajuda. Se você precisa de ajuda, procura ajuda. Ninguém está aqui para falar, eu sou melhor que você. Misericórdia. A gente está aqui para ajudar enquanto a gente também é ajudado. Procura ajuda. 1 Tessalonicenses 4:3 fala que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Todas elas. Todas elas. O Espírito Santo, gente, nos convence dessas coisas. A palavra de Deus fala que Ele nos convence do nosso pecado. Eu espero que hoje isso esteja acontecendo comigo e com você. Que o próprio Espírito Santo esteja nos lembrando de coisas que a gente precisa deixar. Arrepender e deixar. E pedir para Ele nos ajudar. E eu vou te falar uma coisa. Nessa igreja que você está agora e que eu estou agora. O seu problema é com droga? É com bebida alcoólica? Tem pastor aqui que venceu isso. Que hoje é liberto. Pastor Costa Júnior. Que é uma bênção. Os frutos dele todo mundo vê. O seu problema é esse? Tem quem te ajude.
O seu problema é adultério? Está traindo a mulher, traiu a mulher, seu marido te traiu? Também tem pessoas aqui que venceram isso e que hoje tem um casamento restaurado pelo Senhor Jesus. Tem pessoas para te ajudar nessa área. Abuso. Você foi abusada quando criança, não consegue esquecer, se culpa e por isso você vai para a prostituição? Tem líderes aqui na nossa igreja que venceram nessa área com a ajuda de Cristo. Estão livres disso. Depressão, suicídio. Gente, deixa eu falar uma coisa que eu já falei aqui. Quem tem passado bonito chama Satanás. Satanás é o único que tem passado bonito. Ele era anjo. É o único que tem passado bonito. Agora, eu não estou falando que a gente tem que permanecer no pecado. Pelo contrário, o pecado tem que ficar no passado. A partir do momento que eu entendi, que eu fui convencida pelo Espírito Santo, que eu estou fazendo algo que não agrada a Deus, gente, isso vai acontecer até a gente morrer. É hora da gente, opa. É lógico que a gente não fica caindo nos mesmos erros, né? É claro que não. Mas sempre tem uma coisa nova para a gente melhorar. Sempre tem algo mais que o oleiro pode fazer no vaso. Sempre tem. E nessa hora a gente tem que falar, Jesus, me ajuda. Me ajuda a deixar isso para trás. Para que a gente cresça a imagem e semelhança de Deus. A maior dúvida da humanidade é: qual é o meu propósito na Terra? Para que eu vivo? Por que eu existo? Até dentro da igreja. E a palavra de Deus que a gente está estudando nesse período de campanha fala que quando a gente renova a nossa mente, a gente conhece a boa, perfeita e vontade de Deus. A gente tem a vontade de Deus pública que está na Bíblia. Como eu já li em Tessalonicenses, é a vontade de Deus que a gente seja santificado, é a vontade de Deus que a gente dá graças, mas existe a vontade de Deus que é o que a gente chama de providência, que é o que a gente chama de chamado, é o que o Deus tem para o pastor Salo especificamente, que ele vai descobrindo conforme ele vai caminhando com a mente transformada, porque é isso que é esse versículo. A partir do momento que eu transformo a minha mente, que eu eu fico inconformado com o que está acontecendo no mundo e comigo, eu me transformo e eu sou capaz, gente, de tomar decisões diárias que vão me levar pela vontade de Deus. Amém? Então hoje, o que quer que o Espírito Santo tenha falado com você. Se você precisa de ajuda, se você não está conseguindo sozinha, procure ajuda. Ore, Espírito Santo, me ajuda. Eis-me aqui. Exercite a tua fé e seja transformado e transformada para ser bênção. Primeiro na sua casa, depois na igreja, na comunidade, no mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje a gente tem mais uma chance. Porque enquanto há vida, há esperança. Morreu, acabou, né, pessoal? A gente já sabe disso. Morreu, acabou. Mas aqui está todo mundo vivo. Então, enquanto há vida, há esperança. Então, que nessa noite a gente possa mais uma vez, Espírito Santo, nos convença, nos ajude, nos dê o que for preciso para a gente abandonar o pecado e ser transformados. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que a gente seja transformado pelo poder e pela palavra de Cristo. Amém?